Muito bem, pessoal. Vamos iniciar agora o estudo da Lei Orgânica do município de Santa Rosa. A Lei Orgânica é um conteúdo cobrado para todos os cargos do concurso do município de Santa Rosa e é a lei que organiza a administração pública do município. É a lei que vai dispor as principais regras sobre a organização do município, do Poder Executivo, que é a Prefeitura, e do Poder Legislativo, que é a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores aí do município de Santa Rosa, tá? Então, o artigo 1º da lei, e eu peço que acompanhem pelo nosso material, né, que eu elaborei especialmente para o nosso curso. Quando tu acessa o curso com login e senha, né, tu vai ter lá em cima o acesso aos materiais do curso, e aí tu vai poder baixar a apostila ali em formato PDF, né, que tem aqui, além do conteúdo atualizado da lei, que eu fiz uma pesquisa, além da lei que está no site, eu verifiquei todas as atualizações da lei e coloquei aqui nesse material, tá? E aí o mais importante é que além da lei atualizada, vocês também vão encontrar no meu material alguns quadros comparativos que vão te ajudar, primeiro, a entender o conteúdo durante a aula e depois, quando tu estiveres revisando o conteúdo, esses quadros vão te ajudar a lembrar o que é mais importante e a saber diferenciar esses pontos, tá? Então eu recomendo que acompanhem a aula pela apostila que eu forneço. Mesmo que tenha comprado uma apostila aí em alguma banca ou alguma coisa do tipo, eu recomendo que use a apostila que eu preparei, porque ela é bem mais didática, vai melhorar o nosso aprendizado aqui sobre a lei orgânica, tá? Bom, pessoal, vamos trabalhar, tá? O artigo 1º, então, apresenta, dizendo que a gente já sabe sobre o município de Santa Rosa, que ele faz parte do Brasil e do Rio Grande do Sul, e, portanto, vai seguir as regras da Constituição Federal, da Constituição Estadual e também as regras dessa lei orgânica, que é a principal lei do município de Santa Rosa, tá? Muito bem. E aí nós temos, então, no artigo 2º, a apresentação dos poderes do município. E aí nós temos no município dois poderes, o executivo, que é a prefeitura do município, e o legislativo, que é a Câmara Municipal, tá? Esses são os dois poderes que nós temos no município. Cuidado! A banca vai tentar te enganar dizendo que tem um terceiro poder no município, que seria o poder judiciário. Pessoal, não existe. Não existe poder judiciário municipal. Ah, professor, mas tem um fórum aqui em Santa Rosa. Sim, tem um fórum. Só que esse fórum, ele não pertence ao município. Ele pertence ao poder judiciário estadual, porque não existe justiça municipal, tá? Então, nos municípios nós temos dois poderes, como está no quadrinho aí que tem no nosso material, logo abaixo do artigo 2º. E nos estados e na União, aí nós temos três poderes, tá? Lá tem executivo, legislativo e também o judiciário. Aqui no município, só executivo, que é a prefeitura, e legislativo, que é a Câmara Municipal. E essa lei orgânica vai explicar as principais regras do poder executivo e do poder legislativo aqui do município, tá? Vamos lá então, pessoal, vamos trabalhando. E nós temos logo abaixo desse quadro, na nossa apostila, o parágrafo 1º do artigo 2º da lei orgânica, que nos traz que a ação municipal ela vai se desenvolver em todo o território do município para promover o bem-estar de todos, sem nenhuma forma de preconceito, sem preconceito de origem, sem preconceito de raça, sexo, credo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. E aí nós temos que entre esses poderes é vedado, é proibida a delegação de atribuições. Por quê? O poder executivo, ele tem como função administrar os bens do município, os interesses da coletividade e prestar os serviços públicos. E o poder legislativo, a Câmara, vai justamente fiscalizar essa atuação da prefeitura e fazer as leis, aprovar, discutir e votar leis que vão autorizar a atuação da prefeitura. E essa é a ideia da separação dos poderes, que devem ser independentes, para que a gente viva numa verdadeira democracia, num verdadeiro Estado democrático de direito. É necessária essa separação entre os poderes, e um poder não pode delegar atribuições para o outro, porque a função de um é justamente fiscalizar e autorizar a atuação do outro, tá? E nós temos também que o cidadão investido em um poder não pode exercer do outro, ou atua no legislativo, ou atua no executivo, tá? Muito bem. Temos no artigo 3º, que a sede de Santa Rosa, como a gente sabe, é na cidade de Santa Rosa. Isso tranquilo, né? Sem muitos mistérios.
O interessante é o parágrafo único, e é por isso que tem um quadrinho logo abaixo aí do artigo 3º também, tá? Porque o parágrafo único, ele fala sobre a criação, organização e supressão de distritos aí no município de Santa Rosa. E diz que para que isso ocorra, são necessárias duas coisas: lei municipal e plebiscito, que é uma consulta prévia à população. Cuidado, a banca vai tentar te enganar dizendo que depende de lei estadual. E aí está errado, tá? Porque os distritos de Santa Rosa são assunto interno do município. E se houver criação, organização ou supressão de qualquer distrito no município de Santa Rosa, isso é por lei municipal e não lei estadual. Cuidado que essa pode ser uma pegadinha na prova. E não basta a lei municipal. Tem que ter uma consulta prévia às populações mediante plebiscito, tá? Esses dois são os requisitos. Coloquei no quadrinho para tu não esquecer na hora da tua revisão. O artigo 4º traz os símbolos do município de Santa Rosa, que são 3 símbolos: a bandeira, o hino e o brasão do município. Temos no artigo 5º as formas de expressão da autonomia do município. Como assim a autonomia do município? Santa Rosa é um município autônomo. E sabe por que Santa Rosa é um município autônomo? Porque o povo de Santa Rosa elege prefeito e vice, elege os seus vereadores e tem uma administração própria no município, que é justamente a prefeitura, tá? Então, como a gente tem essas 3 expressões no município, a gente pode afirmar que o município de Santa Rosa é autônomo, tá? Muito bem. Seguimos para a competência do município, e o artigo 6º lista a competência privativa do município, enquanto que o artigo 7º vai listar a competência comum do município. Competência privativa é aquilo que cabe somente ao município. São situações que vão ser tratadas pela Câmara e pela Prefeitura. Já no artigo 7º, estão matérias que competem ao município, mas também competem ao governo estadual e ao governo federal, ou seja, ao Estado e à União. E é comum a banca fazer uma questão misturando as competências do artigo 6º com as competências do artigo 7º. Por isso que é importante fazer a leitura dos 2 artigos e comparar, perceber quais são as matérias que cabem somente ao município e quais que são competência comum. Das matérias que cabem somente ao município, eu vou destacar as mais importantes do artigo 6º. O município de Santa Rosa ele vai se organizar administrativamente, organizar o funcionamento da sua prefeitura, tá? Vai regulamentar suas próprias leis, administrar os seus bens. O município pode desapropriar por necessidade ou utilidade pública. O município pode conceder e permitir os serviços públicos locais. O município que vai organizar o seu quadro de servidores do município, quadro de servidores da prefeitura, tá? Também o município vai elaborar o plano diretor, que é uma lei municipal que trata do planejamento urbano, vai estabelecer normas de prevenção e controle de ruído, tratar da concessão do serviço de transporte coletivo dentro do município, os ônibus que circulam no município, e também táxi e outros, e é o município que fixa tarifas, itinerários, pontos de estacionamento e paradas, tanto do transporte coletivo quanto do táxi no município. Isso é uma competência, uma atribuição da prefeitura. Também regulamentar a utilização dos logradouros públicos das ruas e avenidas do município e sinalizar faixas de rolamento e zonas de silêncio. O município vai disciplinar serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida. Vai estabelecer servidões administrativas que sejam necessárias para os seus serviços, servidões administrativas que são passagens em propriedades particulares. Quando o município precisa passar um encanamento ou uma fiação elétrica, ele pode impor isso a uma propriedade privada que tenha essa passagem. Temos também, como competência do município, regulamentar e fiscalizar a instalação de elevadores, né? Os elevadores são matéria municipal. Já viu quando vai entrar no elevador que tem uma plaquinha dizendo, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Isso é uma regra prevista em lei municipal. Cada município vai ter a sua lei sobre elevadores, que vai trazer essa regra. Geralmente um município copia do outro. Elevador é competência municipal, tá? Também a questão da remoção do lixo domiciliar e hospitalar e também a prevenção de incêndio. O licenciamento de estabelecimentos que vão funcionar no município, porque quando tu vai colocar uma empresa em funcionamento no município, tu vai pedir um alvará lá na prefeitura. É competência da prefeitura, portanto, isso. O município fixa os seus próprios feriados municipais, bem como horário de funcionamento dos estabelecimentos, inclusive dos bancos.
Serviço funerário é competência do município. O município pode interditar edificações que estejam irregulares ou ameaçando a segurança da população. Vai o município regulamentar a fixação de cartazes, as competições esportivas, vai fazer as leis sobre a apreensão e depósito de semoventes, mercadorias, imóveis em geral, quando alguém transgride leis do município e esses bens são apreendidos. Também vai legislar sobre serviços públicos e regulamentar os processos de instalação, distribuição e consumo de água, gás, luz e energia elétrica e todos os demais de caráter coletivo. Vai organizar e prestar diretamente ou sob concessão ou permissão o serviço de transporte escolar e ainda prestar diretamente, indiretamente ou por convênio os serviços locais de abastecimento de água e esgoto sanitário. E aqui um detalhe importantíssimo, é vedada a permissão ou concessão desses serviços à iniciativa privada ou ainda sua privatização. Aqui está dizendo que esse é um serviço público exclusivo do município. O município tem que prestar esse serviço e ele não pode nem abrir uma licitação para conceder o serviço, nem pode privatizar. Tem que ser prestado pela própria prefeitura os serviços locais aí, de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Tá? Muito bem. Essa é a competência da prefeitura, do município. E aí nós temos no artigo 7º aquelas competências que são do município, mas também ele vai prestar isso conjuntamente com o Estado e com o governo federal. E aí nós temos zelar pela guarda da Constituição e leis, cuidar de saúde, educação, proteção de documentos, obras e bens de valor histórico, artístico ou cultural, promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, amparar a maternidade, a infância e os desvalidos, coordenando e orientando os serviços no âmbito do município, proteger a juventude contra toda exploração, bem como contra os fatores que possam conduzi-la ao abandono físico, moral e intelectual, tomar medidas para evitar a mortalidade e morbidez infantis, fiscalizar a produção, conservação, comércio e transporte de gêneros alimentícios, celebrar convênios com a União, Estados e outros municípios para exploração e serviços públicos ou realização de obras de interesse comum, e também regulamentar e exercer outras atribuições que não sejam vedadas, que não sejam proibidas pelas constituições federal e estadual. Tá? Bom, além disso, nós temos a competência suplementar do município, que ela envolve a questão legislativa. Por quê? Nós temos leis federais e leis estaduais que tratam sobre saúde, sobre educação, sobre meio ambiente, e cabe ao município suplementar. Como assim? O que não estiver previsto em lei federal ou lei estadual, o município vai fazer, vai prever em lei municipal que vai ser aprovada lá na Câmara dos Vereadores. Tá? Essa é a competência suplementar do município. Muito bem. Vencemos as competências, portanto, elas são muito importantes. Como eu falei para vocês, é muito comum a banca fazer uma questão misturando as competências do artigo 6º com o artigo 7º. Aí a banca coloca 4 competências do artigo 6º e uma do artigo 7º e te pergunta qual que é uma competência comum, por exemplo. Por isso é importante saber diferenciar as competências exclusivas do município e aquelas que são comuns entre o município, Estado e União. Tá? Maravilha. Pessoal, vedações, a banca adora cobrar as vedações, a gente tem que conhecer as vedações previstas aqui no artigo 9º, tá? Bom, as vedações que nós temos aqui no artigo 9º estão aí listadas, tá? Começando pela questão religiosa, tá? O município não pode se envolver de nenhuma forma com as religiões. Ou seja, o município não pode criar cultos religiosos, não pode impedir o funcionamento dos cultos religiosos que forem criados e não pode manter com os representantes das religiões relações de dependência ou aliança. Ressalvada a colaboração de interesse público. Quando uma entidade religiosa faz um serviço assistencial ou comunitário, pode ter uma colaboração do município, tá? Mas no aspecto religioso, o município não se mete com religião, não se envolve com a religião, nem incentiva, nem cria, nem atrapalha o funcionamento das religiões, seja quais forem, tá? Também é vedado, é proibido ao município recusar fé a documentos públicos. Os documentos públicos, eles têm fé pública e não podem ser recusados, salvo, né, uma comprovação da sua ilegalidade. Também não pode o município criar distinção
entre brasileiros ou preferências entre si. O município de Santa Rosa deve tratar todos os brasileiros da mesma forma. Então, quando saiu o edital do concurso, não tem lá no edital uma regra que diga que só pode fazer o concurso quem é de Santa Rosa ou quem mora em Santa Rosa. Não. Qualquer pessoa, qualquer brasileiro, de qualquer lugar do Brasil, pode fazer o concurso, passar e ocupar um cargo no município de Santa Rosa. Por quê? Porque o município não pode tratar diferentemente quem é do município e quem não é. Quem mora no município e quem não mora. Não pode. O município não pode criar distinções entre os brasileiros, nem preferências entre si. Ele abre o concurso e os melhores na prova vão ocupar o cargo. Os melhores que são vocês, que estão aí me assistindo, que estão se dedicando e vão conquistar essa vaga. Tá? Muito bem, seguimos para o item 4. O município também não pode, é vedado ao município, subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, alto-falantes ou qualquer outro meio de comunicação. O município não pode subvencionar ou auxiliar propaganda político-partidária, tá? Ou qualquer outra propaganda com fins estranhos à administração. A propaganda institucional, conforme o próximo item 5, ela só pode servir para atividades que tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. Não pode usar a publicidade do município com dinheiro público para promover as autoridades, tá? Então não pode ter uma propaganda da prefeitura que diga: nunca na história desse município se investiu tanto em educação ou tanto em saúde. Não pode fazer isso, porque se fizer isso, está usando dinheiro público para promover a figura do prefeito. Isso não pode acontecer, tá? Claro que lá na propaganda do partido político, o prefeito, o vereador, pode falar o que ele quiser, tá? Agora, na propaganda com dinheiro público, ela só pode servir para informar o povo do município, tá? Por exemplo, a comunidade tem um novo posto de saúde, tem uma nova escola, o posto de saúde aumentou, ampliou o horário de funcionamento. É para isso que serve a propaganda institucional. Não pode ser utilizada para fins que não sejam educativos, informativos ou de orientação social, tá? Ainda sobre as vedações, nós temos que o município ele está proibido de doar, vender ou conceder qualquer fração, qualquer parte dos parques, praças, jardins, vias e largos públicos. Não pode conceder para ninguém, porque são bens de uso comum do povo do município. E também não pode o município de Santa Rosa permitir o uso dos bens municipais por terceiros, o que somente poderá ser feito mediante concessão ou permissão, conforme o interesse público o exigir. Tá? Muito bem, pessoal, é isso que nós temos nesse nosso primeiro vídeo aqui, tratando sobre o primeiro título, né? O primeiro título da Lei Orgânica, que trata da apresentação aqui, organização municipal. O próximo assunto que nós temos para trabalhar é o poder legislativo. O poder legislativo do município é justamente a Câmara Municipal. E a partir do título 2, nós temos as regras, então, sobre a Câmara. Começamos, pessoal, conversando sobre o funcionamento da Câmara. Isso cai muito em prova. Está no artigo 11. A Câmara de Vereadores de Santa Rosa, ela vai funcionar de 1º de fevereiro a 15 de julho. Aí tem um recesso de 15 dias, praticamente, meio mês, né? E 1º de agosto volta a funcionar, e funciona até 31 de dezembro, tá? Aí depois tem o recesso em janeiro, e 1º de fevereiro volta a funcionar no ano seguinte, tá? Então são 2 períodos de recesso, memoriza, um mês no verão e 15 dias lá, meio mês no inverno, tá? Muito bem, temos no parágrafo 2º do artigo 11, que de preferência as reuniões vão ser nas segundas-feiras, às 20 horas, tá? Geralmente a Câmara de Vereadores se reúne uma vez por semana só. Toda segunda-feira às 20 horas. Claro, se tiver uma segunda-feira que seja feriado, aí transfere para o primeiro dia útil seguinte no mesmo horário. Aí se na terça não for feriado, faz na terça quando na segunda for feriado. É isso que diz o parágrafo 3º, tá? Aí nós temos no artigo 12, que no primeiro ano da legislatura, além desse funcionamento normal, vai ter uma sessão no dia 1º de janeiro, tá? Porque no 1º de janeiro vai ser dada a posse para os vereadores que foram eleitos
e para o prefeito e vice que foram eleitos também. Aí tem ali, inclusive no artigo 12, o compromisso que é prestado, né, por quem está sendo empossado. E aí o artigo 13 já vai falar da mesa diretora da Câmara. A mesa diretora da Câmara é justamente o presidente da Câmara, vice, secretário, são vereadores que são eleitos pelos próprios vereadores para administrar. Tá? Porque nós temos lá os vereadores, os 15 vereadores do município, um deles vai ser o presidente, outro vai ser o vice, outro vai ser o secretário. Quem escolhe são os próprios vereadores. Lá no dia 1º de janeiro, que é o primeiro dia de trabalho do mandato, eles se reúnem e fazem a eleição da mesa diretora. Essa mesa que for eleita, ela vai ter um mandato de 1 ano, sendo vedada a reeleição. Não é permitida a reeleição, como eu coloquei no quadrinho para vocês não esquecerem. Isso cai bastante em prova. E a banca vai tentar te enganar de 2 formas aqui. Primeira forma que a banca vai tentar te enganar. Ela vai trocar a duração do mandato. Ela vai dizer que são 2 anos. E tu não vai cair nessa, porque tu sabe que o mandato da mesa é de 1 ano. Ou ela vai tentar te enganar dizendo que é permitida a reeleição. E tu sabe que é vedada. É proibida a reeleição. Então quem for, o vereador que for presidente da Câmara no primeiro ano da legislatura, não pode concorrer a presidente no 2º ano. Porque é vedada a reeleição, tá? Muito bem. E será que a Câmara de Vereadores pode funcionar em outro dia que não a segunda-feira às 20 horas? Pode, tá? Se houver uma necessidade, é possível a convocação extraordinária da Câmara, que é convocar a Câmara para se reunir em outro dia que não essa segunda-feira, dia normal de funcionamento, ou até mesmo durante o recesso. Porque se durante o recesso tiver algo que não possa esperar, é possível que seja feita uma convocação da Câmara. E essa convocação para a Câmara se reunir fora dos dias normais se chama de convocação extraordinária. Quem é que pode fazer uma convocação extraordinária? Somente 4 origens, tá? O presidente da Câmara, a comissão representativa, que é uma comissão de vereadores que ficam à disposição durante o recesso, ou pela maioria dos vereadores, mais da metade dos vereadores, ou ainda o prefeito. Só que o prefeito só pode fazer essa convocação durante o recesso. Essa é a ideia do artigo 14, tá? Bom, em qualquer caso, a convocação tem que ter uma urgência, um interesse público relevante, e nessa sessão só vai se tratar do assunto da convocação. Ah, foi feita uma convocação para tratar sobre as creches do município. Nessa sessão extraordinária, só vai se falar sobre creche, não vai se falar sobre outro assunto, tá? Além disso, nessa sessão extraordinária, os vereadores não podem ganhar indenização. É vedado, é proibido o pagamento de parcela indenizatória em razão dessa convocação. Então não faz nenhuma diferença financeira para os vereadores se eles vão ter só sessões ordinárias ou se vai haver uma extraordinária. Porque quando convoca uma extraordinária, mesmo que seja no recesso, o vereador não recebe nada por isso, porque o vereador já é remunerado todo mês, tá? É essa a ideia do artigo 14 aqui da Lei Orgânica. Muito bem. Teremos composição da mesa diretora e comissões da Câmara, e na mesa diretora e nas comissões deve-se ter pessoas de partidos diferentes, representando os partidos da casa. Não pode pegar a mesa ou as comissões e dar para todos os vereadores do mesmo partido, por exemplo. Deve haver uma distribuição dentro do possível, tá? Bom, o artigo 16 ele fala sobre o funcionamento das votações, e para que algo seja colocado em votação, é necessária a presença de, no mínimo, maioria simples dos membros, que é mais da metade dos vereadores. Se não tiver mais da metade dos vereadores presentes, não inicia a sessão, não pode ser votado nada. E as deliberações são tomadas por maioria dos votos dos presentes, tá? Em regra, para algo ser colocado em votação, mais da metade dos vereadores tem de estar presentes, tá? E aí, quando é que eu vou aprovar a deliberação? Com a maioria dos presentes. Vamos supor que na sessão estão 10 vereadores presentes. Se tem 10 vereadores presentes, basta 6 votos para eu aprovar algo. Ah, mas tem 14 vereadores presentes. Bom, aí eu vou precisar de 8 votos. Eu sempre vou precisar de mais da metade dos vereadores presentes na sessão. Isso nos casos normais, porque tem alguns casos que a lei orgânica vai dizer que não é por maioria dos presentes que se aprova, é por maioria absoluta. A maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores, presentes ou ausentes na sessão, tá? E tem outros casos também que a lei orgânica vai dizer que a aprovação precisa de 2/3 dos vereadores.
E aí, se forem 15 vereadores, 2/3 seriam 10 votos, que fica bem difícil aí de se conseguir, tá? Bom, pessoal, o artigo 16, então, ele traz no parágrafo 2º que o presidente não vota em todas as votações. Ele só vai votar quando for necessário. O presidente vai votar na eleição da mesa, dos cargos da mesa diretora, né? Eleição do presidente da Câmara. Ele vai votar quando houver empate, porque se não houver empate ele nem precisa votar, porque o voto dele não ia servir para nada, tá? Ele só vai votar se estiver empatado nas deliberações normais. E ele também vai votar naquelas deliberações que exigem quórum de 2/3. Naquelas o presidente vota também, tá? É isso que nós temos no parágrafo 2º do artigo 16. E também coloquei um quadrinho na apostila aí para facilitar a memorização. Pessoal, as sessões da Câmara são públicas e o voto é aberto. Antes havia na lei algumas hipóteses de voto secreto. E isso foi alterado por emenda à lei orgânica e não consta mais na lei orgânica em Santa Rosa voto secreto, tá? Retiraram da lei orgânica as hipóteses de voto secreto. Tudo público pela transparência aí para o povo. Temos no artigo 18 que a fiscalização do município, a fiscalização da prefeitura é exercida pelo Legislativo, pela Câmara. É a função da Câmara fiscalizar a administração do município, tá? E aí existe o controle externo. Controle externo é quando um poder fiscaliza o outro. Quando o poder fiscaliza a si próprio, é controle interno. Então lá na Prefeitura de Santa Rosa, vai ter um órgão de controle interno, que é um órgão de auditoria, que vai fiscalizar a própria atuação da Prefeitura. E aqui no Legislativo vai ter um órgão, o Legislativo, a Câmara, ela é um órgão de controle externo, porque é um controle que vem de fora da Prefeitura, da Câmara Municipal, tá? Muito bem. E aí nós temos, então, que esse controle externo, ele é exercido com auxílio do Tribunal de Contas. Porque na Câmara de Vereadores de Santa Rosa não tem auditores contábeis. Quem vai fiscalizar as contas da Prefeitura, quem vai fazer um parecer prévio sobre elas, é o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, ele auxilia todas as câmaras municipais do Estado a fiscalizarem as prefeituras. Os auditores do Tribunal de Contas fazem, então, parecer prévio sobre as contas e encaminham esse parecer prévio para as câmaras municipais, tá? E aí nós temos no parágrafo 2º a regra que envolve justamente esse parecer prévio. Porque se o parecer prévio for, por exemplo, favorável às contas do prefeito, para que a Câmara rejeite o parecer e rejeite as contas do prefeito, vão ser necessários 2/3 dos votos dos vereadores. E o contrário também. Se o parecer for desfavorável, para que a Câmara aprove as contas do prefeito, cujo parecer, afinal de contas, foi desfavorável, vai ser necessário 2/3. Essa maioria de 2/3 será necessária sempre que a Câmara de Vereadores quiser discordar do parecer prévio do Tribunal de Contas. Então vejam, o parecer do Tribunal de Contas não é definitivo, porque quem decide é a Câmara. Mas ele é indicativo, porque para a Câmara contrariar o parecer é necessário 2/3 dos votos dos vereadores, tá? É isso que nós temos aí no artigo 18. O parágrafo 3º nos traz ainda que as contas do município, as contas da prefeitura, que o prefeito todo ano presta na Câmara Municipal, vão ficar à disposição durante 60 dias para que qualquer contribuinte vá lá e aprecie elas e questione, inclusive, e apresente críticas ou reclamações às contas do município, tá? Temos no artigo 19 que todo ano, anualmente, dentro de 60 dias do início da sessão legislativa, lembrando que a sessão legislativa começa dia 1º de fevereiro, tá? Como a gente já viu antes. Sempre dentro de 60 dias do início, a Câmara vai receber em uma sessão especial o prefeito. O prefeito vai até a Câmara e vai informar por um relatório como que estão os assuntos do município. Além disso, sempre que o prefeito quiser, ele pode solicitar para a Câmara e a Câmara vai receber ele em uma sessão para ele tratar de algum assunto do interesse do município, tá? Temos no artigo 20 que a mesa da Câmara vai encaminhar, mediante requerimento de vereador, pedidos escritos de informação para o prefeito. Quando o prefeito recebe, ele tem que prestar as informações no prazo de 30 dias. Se ele não presta as informações em 30 dias, ele está cometendo um crime de responsabilidade. E ele pode, inclusive, perder o mandato por causa disso, tá? Por fim, neste capítulo, temos ainda a CPI. A CPI é uma comissão da Câmara de Vereadores que é criada para investigar um fato determinado por um prazo certo. Para criar uma CPI,
é necessária a aprovação de 1/3 dos vereadores, conforme o artigo 21, conforme eu coloquei no quadrinho aí na apostila para ajudar a memorizar, tá? Muito bem, pessoal. Com isso a gente conclui o nosso primeiro vídeo do nosso curso aqui de legislação para o município de Santa Rosa, concluindo então essa primeira parte também sobre o Poder Legislativo, e no próximo vídeo eu volto para a gente continuar conversando sobre o Poder Legislativo, para falarmos sobre os vereadores e seguir com o restante aqui da lei orgânica. Dá um clique que eu já volto. Até logo.